Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, com essa venda na mão, né, e hoje vamos falar de espiritualidade e constelações, né? Então vamos conversar sobre isso e esta questão aqui que a gente vai visualizando, vai vendo na vida, né? Muitas vezes é um despertar, né? É um despertar, acordar, entender, compreender as questões espirituais e trabalhando com as constelações muito tempo. O primeiro movimento da minha vida foi esse mesmo, né? De tirar as vendas, né? Tirar as vendas para muitos assuntos, né? Sair um pouco daqui, né? Ir para cá, vir para cá. E esse símbolo aqui, né? Da venda, né? É o que às vezes a gente observa muitas pessoas ainda caminhando, né? Nesse mundo aqui com os olhos vendados, né? Estão enxergando somente com os olhos do ego, ou somente com os olhos do ego mesmo, né? Não tem como dizer outra coisa, né? Os olhos do desejo e, e acaba não percebendo os efeitos, né? Da, das coisas na vida. E quanto mais, né? Quanto mais vendados estamos, né? Quanto mais cegos, mais perdidos estamos, né? Menos alinhados com a nossa força, menos alinhados com o nosso corpo, com a nossa energia, com a nossa saúde. E é exatamente isso que nós vamos falar no dia de hoje, vamos conversar no dia de hoje, para que a gente vá levando esses conhecimentos, né, esses novos conhecimentos, para a nossa vida, tá? E, e hoje eu vou fazer um link, né, com as constelações familiares, esse entendimento das constelações familiares, de como as constelações familiares, né, nos ajudam, né, nos apoiam a olhar para a espiritualidade, né, nos apoiam a observar ah, como continuamos, desculpa, como continuamos, né, sempre envolvidos e conectados, mesmo que não estando presentes, né, e a força que os mortos têm sobre a nossa vida, né, como os mortos têm tanta força na nossa vida. E às vezes eu vejo, né, quando tem muitas postagens, né, na internet, não só as minhas, só quando falam de constelações e tal, e aí muitas pessoas dizem assim, vamos por culpa nos antepassados, né? Aí eu digo assim, não é questão de culpa, eu digo nada, né, porque eu não me envolvo nessas discussões, né, mas eu às vezes observo, né, mas e sempre digo, quem quer saber, obviamente vai seguir meu perfil, vai se aprofundar. Não é questão de culpa da ancestralidade, não é questão nada disso. Mas sim compreender, né, e Bert Hellinger traz isso lindamente, que nós fazemos parte de uma grande alma, né, nós fazemos parte de uma grande alma e de um grande sistema. E a grande alma, o grande sistema, é o nosso sistema familiar, né, esta grande alma no qual nós pertencemos. E dentro desse sistema, continua, gente, continua, seja aqui ou seja lá, continua, temos essa continuidade. E quem fica no meio do caminho, né, não sei como é que vocês querem chamar, de entidades, de almas, de espíritos, de ancestrais, né, geralmente sofrem demais, né, ficam perdidos, né, ficam perdidos. E a pergunta é, como será que depois que você partir? Né, como será depois que eu partir? Como ficará o legado, né? Como ficará o que ficará aqui de presentes, ou de bênçãos, ou de maldições, ou de problemas para os nossos futuros, né? Os nossos herdeiros, né? Da nossa vida, digamos assim, né? As futuras gerações. O que ficará? Né? O que ficará? Então, essa live hoje é para que a gente compreenda, né? Eu vou trazer daqui a visão sistêmica, né? Principalmente desta grande alma, desse grande sistema familiar que está sempre se relacionando. Sempre se relacionando. Seja quem está aqui, quem está lá, e principalmente quem está no meio, né? Quem não está nem aqui nem lá. E a questão é, será que você, agora hoje você está aqui, depois você vai para lá, ou você vai ficar no meio? Né? Vai ficar perdido em algum lugar. E talvez esse perdido é porque tem algum apego, ou porque estamos cegos, ou porque não solucionamos algo, ou porque quem está aqui
São perguntas, né? Sem quem está aqui que mantém, quem foi e não queria, o que acontece, né? O que acontece? Né? Então, quero ouvir de vocês também, ler de vocês, no caso, né? O que acontece, né? Como percebemos a espiritualidade? E como a espiritualidade pode também nos favorecer, né? Ou pode nos apoiar. Assim, por exemplo, quando por exemplo, você está num evento importante da sua vida, vamos supor, você vai expor numa feira, você tem uma empresa, vai expor numa feira. E aí vamos supor assim que naquele dia da feira, a feira é um final de semana, 2 dias, sei lá, e aí os teus familiares vão lá te ajudar. Eles não trabalham contigo, né, não trabalham com você, não, não fazem parte da empresa, né, não recebem nada, daí eles dizem, filho, filha, nós vamos lá te ajudar. Vamos lá, nesse dia, lá entregar panfletos, vamos lá receber os nossos convidados, vamos compartilhar o seu trabalho. Se nós pensar na vida, se nós pensarmos na vida, obviamente, quando há esse trabalho, né, quando os nossos familiares, né, nossos amigos, essas pessoas nos ajudam, obviamente vai ter mais êxito e sucesso. Não é assim que funciona? E como a espiritualidade também pode nos apoiar. E de uma maneira totalmente oculta, que nós não percebemos, mas que pode estar atuando, né, de uma influência positiva para o nosso trabalho, para a nossa saúde, para a nossa realização. Né? E o que faz com que talvez não tenha algo positivo agora. Não tenha algo positivo. Como podemos fazer? Olha só como a live que travou aqui no Instituto IOD. Incrível, né? A gente sabe que. A gente sabe, olha, ele não está deixando. Não está deixando acessar. Vamos tentar novamente. Claro que a gente fala desse assunto, né? Esse assunto é tão forte, né? Esse assunto ele é tão denso que, que algumas vezes a gente não consegue às vezes levar à frente, né? Deixa eu tentar aqui, vamos observar como vai funcionar isso. Bom, aqui nesse Instagram a gente não vai conseguir. Gente, eu tô tentando logar, ele já caiu 2 vezes o Instagram do Instituto IOD. Tudo bem, não adicionar, vamos lá. Eu acho que agora vai dar. Então entrou de novo. Entrou? Uhum. Ok, legal, gente. Então, como eu estava falando, né? Como desvendar, né? Ou como sair desse momento em que não percebemos a influência o tempo todo, né? Como perceber a influência o tempo todo, né? Influências positivas da nossa vida, da nossa ancestralidade, na nossa história, no nosso dia a dia. Assim como eu falei nessa metáfora, né? Imagine, né? Agora eu estou publicando uma live e aí os meus familiares vão lá e começam a compartilhar essa live. Né? Eu tenho agora o meu cunhado que é candidato a vereador e eu compartilho o material dele. Né? Tenho a minha esposa que está lançando, eu vou lá e compartilho. Né? Quanta força tem. E quanta força também tem os nossos ancestrais, mesmo eles não estando presentes. Talvez eles não vão estar compartilhando, obviamente, uma mídia social, que é uma coisa física, mas como seria, né, eles nos abençoando e como seria a nossa prosperidade, né, linkada? Né? Porque, afinal de contas, a espiritualidade, ela se reflete na nossa energia, né? Ela se reflete na nossa energia. Ela se reflete na nossa graciosidade, né? Na graciosidade da vida. Seja no movimento do corpo, no nosso comportamento, no nosso entendimento da realidade, no nosso equilíbrio emocional, né? Nos momentos de compreensão. Isso nos leva a perceber e a sentir a espiritualidade positiva. Então, aqui a Ilô traz, perdi minha mãe aos 24 anos.
tenho uma conexão muito profunda com ela. Só falta falar comigo, mas a presença é sentida, né? Talvez, e aqui precisamos entender se essa presença e ela, aqui eu acho que a Elo traz aqui uma presença positiva, né? Como a espiritualidade pode também nos beneficiar, desde que nós estejamos alinhados à nossa história, estejamos alinhados com os nossos conflitos, né? Porque afinal de contas, quanto mais fluidez, né? Quanto mais a gente restaura a nossa vivacidade, quanto mais restauramos a nossa energia, quanto mais restauramos a nossa conexão espiritual, quanto mais restabelecemos as nossas relações, porque afinal de contas, né? Vamos pensar o seguinte: ok, eu terminei ferrada, né? Terminou um relacionamento ferrado com alguém, brigado com alguém. Imagina o emaranhamento que é um assassinato, gente. Um emaranhamento que leva um assassinato, né? Quanto custa, né? Por exemplo, esse emaranhamento desse assassinato na vida? Né? Quanto fica preso essas almas? E tem uma coisa que um livro de Bert que é incrível, né? Que diz assim: concluídos estamos liberados, né? E o quanto é importante concluir etapas, né? Concluir ciclos, mas de uma maneira de profunda gratidão a isso. Profunda gratidão a isso. Porque muitos e muitos conflitos que vivenciamos hoje são conflitos que não foram solucionados. Então, quando eu escuto assim, pessoas dizem assim, culpa não tem nada a ver com culpa dos ancestrais, é tua responsabilidade. Concordo em partes que sempre é nossa responsabilidade. Então, não estou dizendo que é culpa dos ancestrais. Mas precisa entender que os conflitos da grande alma, quando não foram solucionados, também nos pertencem. Também nos pertencem. E um dia eu, você, vamos ser ancestrais de alguém. Nós vamos ser ancestrais de alguém. E quando a gente faz um movimento, por exemplo, de perdoar, né, de aceitar, de incluir, né, de incluir, que é muito forte, de ressignificar conflitos nossos e ancestrais, né? Também fazemos movimentos ocultos, né? Porque à noite, principalmente, o corpo dorme, né? O corpo dorme, mas será que a nossa alma dorme? Será que o espírito dorme também? Tem diferenças? Será que existe esse dormir? Ou será que não? Tudo termina, tudo é físico, né? E algumas pessoas dizem, ainda a ciência não explicou, não explicou, como é que eu vou dizer, não explicou ainda cientificamente. Como é que vai caber na ciência, gente? Não tem como caber na ciência isso. Né? É um pensamento curto. A ciência tem que explicar. A ciência não vai explicar, porque a ciência é física. Ela não é espiritual. Ela não é espiritual. E quando a gente fala de espiritualidade também, a gente fala também de uma fé, né? De fé muito grande. Mas não falo de fé religiosa, né? Não estou falando de uma fé religiosa. Mas agora eu estou falando de uma certeza, de uma fé na vida. É a mesma coisa que, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade que está brincando com o pai no topo de uma escada e o pai diz assim, filho, se joga. Né? E ele nunca fez isso, né? Então, a segunda vez ele já vai saber que o pai segura. Mas a primeirinha vez que ele foi fazer, subiu lá na escada, o pai disse, filho, só de se jogar que o pai segura. Fica tranquilo. Né? Fica tranquilo. E aí, a filhinha está lá, 3 anos de idade, e ela tem medo de se jogar, né? Tem medo de se jogar. E aí, a partir disso, esse medo de se jogar está travado, e de repente ela se joga. Mas ela tem fé, ela tem uma fé, tem um movimento de fé. Né? A gente fala muito do salto de fé, né? O salto da vida, o salto para a vida, né? O salto de fé. E esse salto de fé parece que não acontece, né? Muitas vezes para algumas pessoas que estão com as vendas, né? Que estão com a venda. Não tem confiança, né? Não tem uma confiança, não tem uma fé na própria existência. E aí fica raso, fica sofrendo, fica tendo problemas financeiros, né? Alguns confundem, né, espiritualidade com falta de dinheiro, ou que ter dinheiro a pessoa não tem espiritualidade, né? São crenças, são crenças.
aqui a gente encontra, né? Tem dias que acordo mais cansado que quando fui dormir, né? Então o corpo não descansou porque, obviamente, muita perturbação ainda, né? Não foi... e precisamos entender que estamos conectados com a nossa ancestralidade o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E como vivenciamos, né, esses conflitos com a nossa ancestralidade, talvez explique o nosso cansaço, talvez explique a nossa tristeza. Porque uma tristeza profunda na linha sistêmica, eu vejo muito que a pessoa cansou de carregar conflitos. Que a tristeza ela vem acompanhada de uma desistência ou uma desistência vem acompanhada de uma tristeza. Né, de uma desistência, né, de carregar esse conflito. É só uma questão, podia pôr o óculos, né, para ler. É só uma questão de esfera, estamos conectados em diversos níveis, e todos que já vieram e mudaram de lugar apenas. Sim, estamos conectados. E como fazemos para nos alinhar com a nossa espiritualidade? Como fazemos também para ter uma vida mais harmônica, né? Um corpo saudável, né? Movimento, ação, pensamento. E como estarmos interligados de forma harmônica. Existem várias coisas que a gente pode estar nos interligando, né? Seja desde uma meditação, desde uma boa oração, desde um respeito, aí a constelação entra muito, né? De uma reverência aos nossos ancestrais, uma reverência ao que fizeram, uma gratidão de como foi a nossa história. Talvez muito tortuosa, tem histórias bonitas, tem histórias muito tortuosas, né? Tem histórias que, por exemplo, de adoções, né? De filhos que foram doados, encontraram outra família. Também tem histórias de pessoas que vieram de uma violência. Então a gente precisa compreender, né? Compreender esses processos energéticos, compreender esses processos energéticos e como estar alinhados, porque assim um processo energético, ele se dá pela nossa história, pela influência ancestral. E quem nega isso, né? Quem não observa isso está cego, sinto muito. Tudo bem, quem sabe precisa permanecer cego. Na verdade, vai permanecer, quanto mais cego, mais joguete. Né? Mais joguete de outras forças. Porque tem muitas forças, ó, veja, né? Tá atrapalhando o som, o Instagram aqui do Iod caiu, né? As lives aqui estão caindo. Por quê? Quanto mais pessoas cegas, né? Quanto mais e mais pessoas cegas para a espiritualidade, mais joguetes, mais influenciáveis são, mais presas estão. E estudar a espiritualidade, compreender a espiritualidade, não estou falando de espiritismo agora, estou falando de espiritualidade, tá? Entender a espiritualidade é compreender algo maior e compreender que estamos interligados a algo maior o tempo todo. O tempo todo. Né? Quer entender a espiritualidade, às vezes tu vai viajar de avião, experimenta olhar para baixo quando você passa por uma cidade. E olhe lá as casinhas. Talvez você não vai nem enxergar pessoas. Não vai nem ver as pessoas. Então, compreender energeticamente que nós estamos interferindo e sofremos as consequências, e como podemos equilibrar, então, as relações e resolver os nossos conflitos, liberar os nossos traumas, como liberar os nossos traumas, é uma fluidez e um presente também para as futuras gerações. Entender, por exemplo, que energeticamente um luto não curado vai continuar interferindo energeticamente na sua vida. Que uma situação não aceita, que um relacionamento que terminou mal, que terminou com raiva, que terminou com rancor, com ódio, e que não foi alinhado, vai ter efeito energético na sua vida. Para esta existência e para depois. Que uma relação, né? Uma relação doentia, uma relação machucada, uma relação traumática com um dos pais, com um dos genitores, se não alinhado dentro de você,
vai ter consequências para esta vida, durante toda a sua vida, para os seus filhos, e para os seus netos, nessa existência, nessa linearidade, né, nessa linha linear aqui, da parte do genograma familiar, e também vai ter influência para cima, na sua questão espiritual. Na sua questão espiritual. E aí, claro, a gente percebe só os sintomas, né? E aí, quando eu falo que algo mais profundo, né? Por exemplo, uma pessoa com uma questão de falta de dinheiro, por exemplo, uma pessoa com falta de saúde, e principalmente a saúde, né? É não estar curada. Não estar curada. A nossa alma, à noite, tem muitas pessoas que fazem expiações, né? O que seria expiação? É observar o sofrimento dos ancestrais, né? Observa inconscientemente, isso é na alma, inconsciente, identifica o sofrimento de um ancestral e vai lá e expia a responsabilidade de um ancestral. E aí começa a ajudar ele com uma doença, começa a ajudar ele com um sofrimento, começa a tentar salvar inconscientemente um ancestral. E aí muitas pessoas dizem assim, eu acordo muito cansado, eu acordo à noite, eu acordo 3 da manhã. Por que tu acha que tu acorda 3 da manhã? Né? Por que tu não acorda sempre? Eu acordo sempre 3 da manhã. Por que não acorda às 2h10? Por que não acorda do dia às 4? Sempre às 3 da manhã. Ah, relógio biológico. E porque muitas pessoas relatam que acordam às 3 da manhã. Por que muitas pessoas têm dificuldade de dormir? Né? O que faz, né, com que às vezes tenhamos até mesmo medo, né, de acessar, porque quando vamos dormir, automaticamente a gente entrega o nosso corpo para o inconsciente. Entrega, né? Se solta do corpo e entrega no inconsciente. Nós estamos tão presos aos medos, aos nossos conflitos, que sim, fica doloroso. Sim, fica doloroso. Entender também que nós somos donos, é o nosso corpo, né? A própria língua portuguesa nos ajuda, é o nosso corpo, o meu corpo. Não é eu sou o corpo. A gente não diz eu sou o corpo. É o meu corpo, significa que é um veículo. Só que, veja, é a mesma coisa, muitas vezes as pessoas estão tão presas no veículo que é como se você fosse para a praia, chegasse lá com o carro, estacionasse o carro na beira da praia, né, tem a Praia do Cassino, lá no Rio Grande do Sul, que dá para entrar de carro lá na areia. Aí você vai lá na Praia do Cassino, daí tu estaciona o teu carro, e daí tu fica dentro do carro. Porque você não... E aí você não enxerga, acha que a vida é aquilo dentro do carro. E você não sai. Não sai. Nós estamos muito longe. Muito longe. Muito longe porque o medo nos prende. E quanto mais presos, mais joguetes somos. Né? Mais joguetes estamos de outras forças, outras energias. Né? Mais você vai ter vícios, mais nós vamos ter complicações, mais vamos ter pensamentos que não é nossos, mais forças parasitárias vamos encontrar. Muito mais forças parasitárias. Aqui, ó, gente, aqui tem uma, assim, se você sentir uma dor aqui, ó, nessa parte alta da nuca, tá? Nessa parte alta aqui, ó, de vez em quando, preste atenção. Tá? Não estou falando da cervical aqui, ó, tá? Não sei se vocês enxergam bem aqui. Não estou falando da cervical. Estou falando bem aqui onde que encaixa a cabeça aqui, ó. Bem no finalzinho aqui, ó. Se você sentir uma dor aqui, ó, gente, preste atenção. São energias parasitárias. Já são energias parasitárias. Você já está se tornando joguete. Não está amplo. Não está amplo. O que faz com que diminuímos a nossa amplitude? Os nossos conflitos. A nossa pequenez. A nossa pequenez. Ou a pequenez de ainda estar emaranhado nos conflitos. Não estar alinhado com a família que tem. Porque, afinal de contas, o primeiro alinhamento que tem que existir é na família. É na família. Esse é o primeiro alinhamento. E aqui, a partir disso, construímos a nossa força. Quando iniciamos essa nova jornada, quando iniciamos esse novo movimento,
também estamos trabalhando profundamente a nossa espiritualidade. Porque existe um caminho, né? Existe um caminho. E esse caminho, eu sempre falo assim que, por exemplo, existe um caminho, né? O nosso ambiente, né? Nosso ambiente, ele tem uma influência, obviamente, né? O nosso ambiente, né? Nosso ambiente modifica o nosso comportamento. Né? Se você está num ambiente de praia, por exemplo, você tem um outro comportamento. Talvez você vai relaxar, vai descansar, vai dar risada. Está num ambiente de um hospital, você vai estar tranquilo, vai estar vestido, vai estar de camiseta, vai estar de biquíni, né? Se você está no ambiente de futebol, você está lá gritando, né? Na rua, se você ficar gritando, vai ficar estranho. Obviamente, o ambiente interfere no nosso comportamento, né? Se você estiver meditando numa sala de yoga, na sua casa, é tranquilo. Se você sentar no meio de um aeroporto lotado para meditar, vai ficar estranho. Então, obviamente, o ambiente interfere no nosso comportamento. O nosso comportamento também interfere nas nossas capacidades, né? Nas nossas capacidades. Então, por exemplo, se você está num ambiente de praia e você tem uma capacidade de surfar, você vai lá e surfa, né? Você vivencia sempre, daí vai começar a surfar. Então, o ambiente muda, né? O ambiente muda o nosso comportamento, muda as nossas capacidades. Também o ambiente fala as nossas crenças, né? Fala as nossas crenças, constrói nossas crenças, nossos valores, né? Constrói. Né? Se você vai só na igreja, você vai ter algumas crenças, alguns valores. Se você vai ter uma família muito conservadora, você vai ter algumas crenças, alguns valores. Se você tem uma família muito livre, muito solta, brincalhona, vai ter outras crenças, outros valores. E aí isso forma o teu eu, quem você é, quem eu sou. Mas o que pode transformar o teu realmente eu? Onde que você pode acessar a sua real eu, o seu real eu? O que está acima, que é a espiritualidade. Que é a espiritualidade. O que vai modificar esta cadeia de cima para baixo, modificar o teu eu, e que automaticamente vai modificar as suas crenças e seus valores. E aqui vai começar a mudar as suas capacidades, vai amplificar e vai trazer novas capacidades. Vai mudar o seu comportamento e, consequentemente, vai mudar o seu ambiente. É a ascensão espiritual. É a ascensão espiritual. Isso é uma cadeia, gente. É uma cadeia. Você mudar o ambiente ajuda? Ajuda. Ajuda, mas às vezes algumas coisas não tem como mudar. Não tem como mudar a família que você nasceu. Não tem como mudar. Mas tem como você reformular a tua família. A família que você vai criar, a família que você vai fazer parte. Entendi? Às vezes o ambiente ele se molda depois. Se molda depois. Às vezes um ambiente mais próspero para você, às vezes um ambiente com menos prosperidade, pode estar preso lá na ancestralidade. Pode estar preso lá na sua espiritualidade. E aí todo movimento, quando a gente faz um movimento de constelação, eu sempre digo assim, vamos pedir permissão aos nossos ancestrais. Vamos pedir a permissão para os nossos ancestrais para fazer esse trabalho. Vamos pedir também as bênçãos dos nossos ancestrais. Né? E também pedir essa bênção para ir com força para a vida. Gente, então, esse é o recado de hoje, a aula de hoje, né? Como acessar a espiritualidade através da reverência, através da gratidão, da aceitação de como foi. Né? São movimentos que para quem é meu aluno, a gente sempre faz meditações profundas, faz movimentos profundos, precisa fazer movimentos corporais, energéticos, para que a gente se alinhe com isso. Precisa pôr em movimento, né? Precisa ter mais movimentos energéticos para isso, para pôr em ação todo esse sistema. Bom, então, gratidão a todos. Compartilhe essa live com mais pessoas, né, se fez sentido para você. E vamos continuar crescendo, né, nessa crescente aí de expandir. Porque, afinal de contas, quanto mais libertos, mais livres somos. Né? Quanto menos usarmos as vendas, né, a venda da ignorância, menos joguetes somos. O que é realmente liberdade?
É só não estar preso? Que realmente é liberdade, né? Será que um vício, né? Ah, tá, sou viciado em cachaça, em cigarro. Significa que você está com a venda ou sem a venda? Ah, é viciado em pornografia, é viciado em jogos. Será que você está com a venda ou sem a venda? Né? Como será isso? Uhum. Sinto muita culpa, né? A culpa nos paralisa, nos coloca à venda. Muito obrigado pelo tempo que vivemos juntas. Concluímos. Precisa concluir essa história, liberar a espiritualidade, liberar este pai, né? Liberar este pai. Ok? Gratidão a todos